basta você estar lá. Você tem que dizer que você está lá. Você tem que falar que você é raro, você tem que falar sobre a sua doença. Não basta você estar vivendo lá a sua vida, como é invisível, todo mundo vai olhar e vai pensar, é só lá de uma pessoa. Como paciente, foi uma trajetória difícil reconhecer o diagnóstico, né, a trajetória de fazer o diagnóstico, tudo isso foi um processo demorado. O fato de eu ser médica não teve interferências nesse processo. Eu passei por 17 médicos até conseguir encontrar o meu diagnóstico. Nós temos uma vida sexual, como toda pessoa com deficiência pode ter e deve, né? E com doença rara. E nós tivemos que nos readaptar a isso. No final, quando chega a noite, nós estamos exaustos. A gente precisa dormir, a gente precisa relaxar, a gente precisa descansar. E nós readaptamos esse horário do namorar, né? Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. Doenças comuns marcam o tempo das estrofes de O Pulso, música da banda Titãs. Agora, imagine se Arnaldo Antunes, quando fosse criar a canção, usasse uma lista de doenças bem menos comuns. Tireoide autoimune, acondroplasia, amiloidose, fibrose cística, braquicefalia, beta-manocidose, demência vascular, hidrocefalia, entre tantas outras. E o corpo ainda é pouco. Esses nomes são apenas alguns entre cerca de 8.000 doenças já identificadas como raras no mundo. Doença rara é aquela que atinge até 65 pessoas a cada 100.000 indivíduos. Enfermidades de uma parte significativa da sociedade, mas que não são tão populares para estarem em um hit de sucesso. Olá, sou Leiberson Pedrosa, jornalista da IBC. De certa forma, sei como é conviver com o estranhamento de se ter um nome fora do padrão. E neste segundo episódio, vou ajudar a narrar os desafios diários de pessoas que não se resumem aos nomes raros de suas doenças. Histórias Raras é uma produção da Rádio Agência Nacional, apresentada por mim e por Patrícia Serrão. Episódio 2, Vale o Custo, Parte 1. No primeiro episódio da série Histórias Raras, a gente ouviu como a servidora pública Ana Braga descobriu que o sono excessivo que sentia era, na verdade, narcolepsia. Ana foi aposentada à revelia. Com o passar do tempo, ela teve certeza que o ambiente de trabalho poderia ter se adaptado às necessidades da doença. Não custaria muito, sequer 15 minutos. E a gente precisa nada mais, nada menos do que um cochilo entre 10 a 15 minutos, 3 vezes no horário de trabalho. É o tempo que você tem para tomar um lanche, resolver um probleminha ali, ir ao banco, e nem sempre as empresas entendem isso. Mas um cochilo programado resolve isso quando a pessoa está medicada, o sono controlado, você dorme e acorda 0 bala. A gente também conversou com a bióloga Adriana Santiago. Ela contou sobre a saga atrás do diagnóstico da filha Letícia. Desde os 5 anos, Letícia apresenta os sintomas de uma doença rara que a impede de produzir o hormônio cortisol. Aí, se não fosse a neurose, entre aspas, da mãe, talvez Letícia não estivesse hoje com 20 anos, saudável e estudando medicina. Então eu ia levando ela na pediatra que acompanhava, falava que era a mãe da minha filha, que era a dor do crescimento, e chegaram até a pensar se era uma crise de apendicite, mas nada. Aí falava que ela estava inventando e que era uma criança manhosa, né? Eu fui chamada de neurótica. E o episódio 1 terminou no meio do relato de Letícia. Ela falava sobre um dia na faculdade em que começou a duvidar se a vida dela valia o custo. A Patrícia Serrão narrou o começo dessa história e é pra lá que a gente volta. E se engana quem acha que Letícia entrou na medicina por causa da doença rara. Mas foi lá que ela se tornou uma voz ativa, principalmente após uma experiência desagradável com os colegas. Foi um trabalho que passaram pra gente na disciplina de genética. E eles disseram sobre uma doença rara e perguntaram se devia ser incluso ou não no teste do pezinho. E aí eu que estava escrevendo o que eles ditavam,
E aí chegou numa parte e eles falaram que não valia o custo. Aquela doença sem inclusão no teste do pezinho não valia o custo por ser uma doença rara. E eu tive que escrever aquilo e aquilo ficou na minha mente, tipo, como assim não vale o custo? Porque é uma vida, né? São pessoas. Essa frase a incomodava demais. Como assim não valia o custo? Letícia deixou os cadernos sobre a mesa e correu ao banheiro. Lá se desmanchou em lágrimas. Tive uma crise de ansiedade vendo aquilo, porque você vê que a sua vida não está valendo o custo. Pois bem, a gente traz agora o desfecho dessa história. O que parecia um dia a ser esquecido na vida de Letícia ganhou ares mais esperançosos. Aproximadamente 72% das doenças raras são de origem genética. Um simples teste do pezinho pode reduzir a dificuldade de se encontrar o diagnóstico correto e, assim, melhorar a qualidade de vida de muita gente. E os colegas de Letícia entenderam isso. Aquela experiência levou a uma ideia transformadora. Tanto que desse grupo, vários toparam entrar na Liga de Genética e Doenças Raras para poder abrir a Liga junto. Inclusive, essa amiga que foi no banheiro para me procurar, ela falou, cara, a gente vai pegar esse projeto e a gente vai tocar para frente. Afinal, o que faz uma liga? Letícia nos explica que a liga é uma forma de fazer com que estudantes de medicina tenham contato a outras especialidades que um curso mais generalista não permitiria. Inclusive, já existem diferentes ligas na área de pediatria, cardiologia, entre outras especialidades. Numa liga, o protagonismo é dos estudantes. Quem preside as ligas, quem funda as ligas, são os próprios alunos de medicina. Depende da vontade deles de quererem fundar uma liga que eles consideram importante para que outros alunos aprendam. Eu peguei outras pessoas que pensam como eu e com isso eu estou fundando essa liga. E aí quando ela for fundada de fato, quando ela for aprovada, outros alunos que estão de fora da liga, não fazem parte da diretoria, vão poder entrar como alunos da liga. No final das contas, o incômodo de Letícia naquele inesperado dia ajudou a abrir espaço para que outras colegas de faculdade entendessem que não se tratava do custo de uma vida, mas sim do seu valor, e que cada pessoa tem um papel incalculável e também agregador. Tentando abrir essa liga, eu descobri uma outra rara em uma outra turma e sequer sabia que ela era uma rara, porque ela também tem uma doença rara invisível. E ela não fala sobre isso. Se você vê ela assim na faculdade, você nem sabe. Então, tipo, não basta você estar lá. Você tem que dizer que você está lá. Você tem que falar que você é raro, você tem que falar sobre a sua doença, porque as pessoas precisam saber sobre isso. Porque não basta você estar vivendo lá a sua vida, como é invisível, todo mundo vai olhar e vai pensando, é só mais uma pessoa. Mais do que ampliar a literatura médica com a Liga, Letícia se tornará uma profissional mais empática, especialmente quando precisar tratar pacientes com sintomas persistentes, de causas incertas. Pelo menos é o que mostra a experiência de vida de Kaline Trevezani. Aos 43 anos, Kaline é uma pessoa com doença rara e é médica. Eu sou uma médica muito melhor do que eu era antes. Eu tenho um olhar de respeito pela queixa do paciente, de entender a queixa do paciente, de acolher aquilo de uma forma que eu não era antes, sabe? Aquilo é importante para o paciente, por mais que seja simples, né? Como paciente, foi uma trajetória difícil reconhecer o diagnóstico, né? A trajetória de fazer o diagnóstico, tudo isso foi um processo demorado. O fato de eu ser médica não teve interferências nesse processo. Eu passei por 17 médicos até conseguir encontrar o meu diagnóstico. Diferente de Letícia, Kaline se descobriu rara somente aos 38 anos. Ela é pediatra e se tornou uma profissional com atendimento especializado na própria doença. Bom, acho que você já está se perguntando, afinal, que doença rara é essa? Kaline tem síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome que já tem 14 tipos diagnosticados e todos associados a condições genéticas. A gente tem dor crônica, fadiga, sintomas relacionados à desregulação do sistema nervoso autonômico, que aí vem são os sintomas mais comuns, que é a taquicardia, né, que é a síndrome da taquicardia postural, alergias diversas por acometimento, desregulação do mastócito, que é uma célula de defesa,
então acabam manifestando alergias sem causas muito justificativas. Os testes normalmente são muito tentativos, a gente não consegue definir a causa das alergias. Um dos sintomas mais presentes na SED, como se abrevia a síndrome, é a fadiga. Esse sintoma está entre os mais incapacitantes, mas tem ainda um monte de sintoma que torna o diagnóstico um grande quebra-cabeça de 1000 peças, daqueles com cores abstratas e sem gabarito. Dor, cansaço, taquicardia, depressão, ansiedade, é o que geralmente a gente acaba inicialmente pensando para esse paciente, quando a maioria deles acabam sendo acompanhados, tratados por psiquiatra, mas a gente tem o sistema gastrointestinal acometido, tem problemas de pele, problemas oculares, enfim, e acabam indo a diversas especialidades que não se conversam, né? E o profissional acaba sendo poliqueixoso, né? Sintoma demais que não casa com nada. É difícil, o diagnóstico é um diagnóstico difícil. Vale o custo, parte 2. Neste episódio, já teve paciente rara e estudante de medicina, e já teve médica paciente. Agora, a gente corta para a história de Joseli Tavares, que não é estudante e nem médica, mas cuida de gente. Joseli é assistente social e coordenadora da divisão de atenção às pessoas com deficiência do município de Seropédica, cidade carioca que está distante 75 quilômetros da capital. Joseli Tavares, ou apenas Jo, como ela se identifica ao mundo, se descobriu com a síndrome pós-pólio, consequência da poliomielite, uma doença que era para estar extinta há muito tempo. Sim, em extinção, graças a Deus até por isso, né? Porque, na verdade, só quem teve pólio. E como quem teve pólio é um sobrevivente, porque ela praticamente está erradicada no Brasil e em alguns países ainda existe, a possibilidade de que alguém tenha pólio é remota, né? Antes de falar da síndrome pós-pólio, é importante destacar que a poliomielite voltou a ser tema do noticiário brasileiro. Atenção para a matéria da Beatriz Arcoverde na Rádio Agência Nacional no dia 8 de setembro de 2022. A poliomielite voltou a ser uma preocupação no Brasil. A poliomielite, que causa paralisia infantil e pode ser fatal, chegou a ser uma das doenças mais temidas no mundo. Mas com a vacinação, o Brasil deixou de apresentar casos da doença desde 1989 e, em 1994, recebeu um certificado de eliminação da doença. No entanto, com a baixa cobertura vacinal, problemas relacionados à vigilância epidemiológica e condições sociais, o Brasil voltou a figurar como um país de grande potencial para a doença. A pólio é uma doença contagiosa aguda. Nos casos graves em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos. A falta de saneamento, as más condições habitacionais e a higiene pessoal precária são fatores que favorecem a transmissão do vírus. A única forma de prevenção possível para a doença é a vacinação. E o caminho para conter a doença passou e passa pelas campanhas de vacinação em massa feitas pelo SUS. Infelizmente, quando Jo era criança, a imunização coletiva não tinha escala suficiente para proteger a população. Mesmo vacinada, ela pegou o poliovírus e ficou com sequelas de mobilidade. Eu, na verdade, sou uma pessoa com deficiência desde um ano e meio de idade, porque eu tive pólio. Ok, mas eu andava de aparelhos ortopédicos e muleta. E ia e vinha. E nunca encontrei, óbvio, sempre existiram, mas nunca. As barreiras arquitetônicas nunca me impediram muito, né, de viver o meu dia a dia, mesmo com as crianças. Pois é. Até 2016, Jo ia para cima e para baixo com a ajuda de muletas e próteses ortopédicas. Mas o desgaste energético fez com que Jo desenvolvesse a síndrome pós-pólio. A síndrome pós-pólio, ela acomete cerca de 75% dos indivíduos que tiveram pólio na infância, que gastaram muita energia, que viveram, enfim, né? E quando chega cerca de 35 a 40 anos depois de
ter as sequelas de pólio, ela é acometida pela síndrome pós-pólio. É uma doença rara, degenerativa, progressiva e que vai aos poucos. Por exemplo, eu não andava de cadeira de rodas, hoje eu tenho que andar de cadeira de rodas. Então, uma possível volta da poliomielite traz também o risco do aumento da síndrome pós-pólio, que só vai se manifestar décadas depois de um novo surto. Eu estava com uns 39, 40 anos, eu percebi uma perda de energia muito grande que não era igual à preguiça, à não vontade de fazer alguma coisa, não. Era uma falta de energia total, era como se eu tivesse com uma estafa. E eu fui atrás disso, de descobrir o que era isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Por serem casos isolados, o diagnóstico de Jô não foi fácil, e a ajuda veio com a descoberta de uma equipe de neurologistas da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que já estava estudando a síndrome pós-pólio desde 2012. Para mim, que era uma pessoa muito ativa, foi um baque, né? Primeiro que eu nem sabia que existia alguma coisa relacionada a isso, né? Uma síndrome pós-pólio, nunca imaginei isso. Na época, meus filhos, eu tenho um casal, eram pequenos. Meu marido também é uma pessoa com deficiência e também com síndrome pós-pólio, e foi muito difícil eu assimilar isso, que eu teria que reorganizar a minha vida para isso. Eu estava na época trabalhando numa empresa e na função que eu exercia eu percebia que existiam possibilidades de ascensão no meu cargo e eu tive que interromper esse processo para me readaptar. Jô contou com uma ajuda bem próxima que tinha conhecimento de causa. O marido dela também tem a mesma síndrome pós-pólio. E ela explica que isso facilita a compreensão dos dois, nos momentos de exaustão, nas adaptações de rotina e até na hora do sexo. Nós temos uma vida sexual, como toda pessoa com deficiência pode ter e deve, né? E com doença rara. E nós tivemos que nos readaptar a isso, porque no final, quando chega a noite, nós estamos exaustos. A gente precisa dormir, a gente precisa relaxar, a gente precisa descansar. E nós readaptamos esse horário do namorar, né? Nós mudamos esse horário, que frequentemente era à noite, né? Nós mudamos para a madrugada. Porque nesse momento nós já estamos recuperados de energia, né? E como o sexo em si é um gasto de energia, a gente precisa estar com a energia recuperada para poder ter um bom sexo, né? E até isso nós tivemos que nos adaptar. Trabalhadora, mãe, pessoa com deficiência e rara. Os desafios de Jô vão desde barreiras físicas, como transpor escadas e rampas até a secretaria da escola do filho, como também superar diferentes preconceitos. Você já lidou com julgamento por ser PCD, por ser rara e ter filhos? Sim, várias vezes. E até hoje as pessoas pensam que meus filhos são adotados, que eu não estive normalmente, que saiu da minha barriga. Isso é comum, muito comum. Eu lembro deles quando bebês e crianças, as pessoas olhavam para as pernas deles num carrinho assim, para ver se eles também não eram crianças com deficiência. Vale o Custo, parte 3. Esta série escolheu focar nas histórias das pessoas e não simplesmente nas características de cada doença. A escolha é intencional. Nossas entrevistadas não são simplesmente vítimas de doenças raras. Elas são parte de uma luta maior diante das reações ao desconhecido. Primeiro, Ana Braga foi considerada preguiçosa por colegas e aposentada de forma brusca após ser diagnosticada com narcolepsia. Depois, a Adriana Santiago, que não tem doença rara, viu a filha Letícia, de 5 anos, definhar aos poucos. Foi chamada de neurótica quando cogitou, de forma certeira, a causa, doença de Addison. E na faculdade de medicina, a jovem Letícia luta pela criação de uma liga de estudos às doenças raras de origem genética. Já a Kaline é pediatra, tem menos de 5 anos que se descobriu com a síndrome de Ehlers-Danlos e hoje tem um olhar mais empático e cuidadoso com pacientes que trazem sintomas persistentes. E por fim, Joseli Tavares, que além de ter pego poliomielite quando as campanhas de vacinação ainda eram incipientes, desenvolveu a síndrome pós-pólio. Tirando a Kaline, que mora em Brasília, Ana, Adriana, Letícia e Jô têm mais pontos em comum do que só morarem no Rio de Janeiro.
Elas são amigas que se conheceram em espaços de liderança em busca de políticas públicas para pessoas com doenças raras. E tem um fato a mais que nos ajudou a conhecê-las. A Patrícia Serrão esteve com as 4 em uma lanchonete em 2022, mas não como repórter. Foram lá para lanchar mesmo. A ida a um fast food se transformou em uma história com toques ora cômicos, ora densos. A Patrícia fez questão de resgatar com a Jo as origens dessa história. E Jo, você tem uma história engraçada, a gente já conversou com a Ana Braga aqui, de vocês no McDonald's e que a Ana teve dificuldade, você não, mas foi oferecido para você. Você pode contar um pouquinho dessa história pra gente, como é que foi? Ah, sim, foi até um pouco engraçada, né? Nós estávamos, você também, 4 mulheres raras caminhando pro McDonald's, eu caí, a cadeira, né, a rodinha entrou num buraco, eu caí, e a Ana, como tem narcolepsia, teve uma cataplexia quase que imediata, né? E uma breve explicação. Cataplexia é a perda breve e repentina do controle do corpo. Aí uma nossa amiga, a Adriana, junto, escorou ela não chegou a cair, e seguimos para o McDonald's. Chegando lá, você poderia fazer o seu pedido normalmente lá pelo sistema, ou você poderia fazer com o atendente, mas era meio que prioritário, foi assim que a gente entendeu, né? Nesse momento, elas perceberam que a atendente deu prioridade a Jo, por estar em uma cadeira de rodas, mas não era ela que realmente precisava de apoio. Como a minha deficiência é visível, como a minha condição física é visível, eu logo, né, a menina me chamou, você quer e tal. E Ana precisava de mais de ajuda, porque ela é uma rara invisível. E a menina, a atendente, não entendeu isso. Ela me deu prioridade e não deu para Ana. E a Ana, na verdade, naquele momento, ela precisava muito mais de prioridade do que eu. Ela ainda estava nesse processo da cataplexia, que logo depois volta, mas não volta 100%, né? Volta meio desorientado. Ela precisava muito mais ajuda do que eu e, na verdade, eu, por ter uma doença visível, fui atendida, preferencialmente a Ana não. E o que parecia engraçado até então, se tornou uma espécie de epifania. E ali a gente viu nítido a necessidade que as pessoas entendam que quem tem doença rara, visível ou não, precisa fazer parte desse grupo de prioridades. Ana não conseguiu fazer o pedido dela, acabou tomando só uma coca por conta disso, da desinformação. E o que a gente precisa disseminar é isso, informação. Mas elas não culpam o atendente, que não tinha informações suficientes para fazer tal discernimento. Quando a doença não é visível, é preciso ter outros elementos para diminuir os embaraços. Um deles é o colar de girassol, usado como símbolo de doenças invisíveis, como TDAH, autismo e várias doenças raras. No próximo episódio, a Patrícia retoma a narração para explicar melhor como funciona o colar de girassol, o motivo dela estar no meio do grupo que foi até a lanchonete e o significado dessa luta coletiva por políticas públicas para pessoas com doenças raras, visíveis e invisíveis. Se você tem sintomas que são persistentes, sem causa aparente ou sem relação entre eles, considere a possibilidade de ter uma doença rara. Procure uma clínica da família e peça encaminhamento a um especialista. Em caso de qualquer suspeita, nunca se automedique ou tire conclusões precipitadas. Conte com a ajuda de grupos de apoio. O Instituto Vidas Raras disponibiliza o telefone 0800 006 7868 para ajudar com orientações e buscas de grupos. Esse episódio faz parte da série Histórias Raras, podcast que narra a descoberta, o convívio e a luta por visibilidade de pessoas com doenças raras. Acesse todos os episódios e conteúdo complementar em radioagencianacional.ebc.com.br. Histórias Raras é apresentada por mim, Patrícia Serrão, responsável pela concepção de pauta, produção e entrevistas, e é escrita e dirigida por Leiberson Pedrosa, responsável pela ideia do formato e que também participa da narração. A sonoplastia e identidade sonora é de José Maria, o Pardal. A coordenação do projeto e edição por Sumaia Vilela.
E temos ainda a colaboração de Simone Magalhães na produção e na operação de áudio, Tony Godoy e Rafael Tomás. Essa série tem finalidade jornalística e usou trechos da música O Pulso, da banda Titãs, para o contexto da série e trilhas de domínio público.